Estamos hoje aqui no dia de campo do Inove Milho porque a rede é exatamente isto, é colaborar e partilhar com os membros da Rede Rural Nacional. Para nós é extremamente importante estar aqui presente e poder participar sempre em que há estas atividades com os nossos parceiros, os nossos membros. Referir que a Rede Rural Nacional, no seu grupo de trabalho de inovação, tem como membros todos os centros de competência. Os 22 centros de competência que existem são os nossos parceiros neste grupo de trabalho de inovação. Com eles definimos um plano de trabalho e desenvolvemos um conjunto de atividades que vão variando. Nós já organizámos em conjunto com os centros de competências o Agri Innovation Summit em 2017, a Cimeira Nacional da Inovação em 2018 e em 2019 organizámos um conjunto de workshops regionais temáticos em várias regiões do país. Os centros de competência para nós são extremamente importantes. São estruturas ligeiras, dinâmicas, que com a sua agenda de inovação definiram o que é prioritário para cada um dos setores, para cada um dos temas destes centros de competências, e nós temos vindo a acompanhar os seus trabalhos, as suas ações, temos ajudado nomeadamente na sua discussão das próprias agendas para aqueles que ainda não têm, e para isso temos colaborado na organização de focos grupo. Temos dinamizado, colaborado exatamente nesta discussão e estamos sempre disponíveis para apoiar estes parceiros estratégicos para nós e para o Ministério da Agricultura. Nós o que temos aqui hoje para mostrar são as 4 fases dos sistemas de agricultura de precisão, da sua implementação no campo. Temos aqui uma primeira fase de recolha de informação, que é uma primeira estação, portanto, onde temos aqui um Moto 4 com um sensor de condutividade elétrica do solo. Temos também um drone com um sensor RGB e infravermelho e que faz a primeira fase, que é muito importante nos sistemas de informação, nos sistemas de agricultura de precisão, que é a recolha de informação. Essa informação vai passar posteriormente para a segunda fase, que é a fase da análise dos dados. Análise dos dados, vários anos de dados, de cartas de produtividade, condutividade elétrica, a parte da altimetria, tudo isso, e vamos entender essa variabilidade espacial, vamos fazer zonagem das parcelas e a partir daí, com base no conhecimento agronómico, decidir então como é que vamos atuar no campo. E essa atuação já passa para a terceira fase, que também temos hoje aqui representada por este semeador de taxa variável, em que depois temos a recomendação digital, portanto temos a carta de prescrição, vamos introduzir essa carta de prescrição quer no semeador, quer no distribuidor de adubo, e fazer então o tratamento diferenciado de cada uma das zonas diferenciadas da parcela. Com isto, o que é que se consegue? Consegue-se uma otimização dos fatores de produção em função do potencial produtivo de cada uma das zonas e, portanto, daí a agricultura de precisão fazer essa gestão espacial dos recursos e dos fatores e conseguir a otimização dos sistemas, que é o grande objetivo, com poupanças em termos de custos, com ganho ambiental e com ganho agronómico e, portanto, conseguem-se os 3 grandes objetivos da agricultura de precisão. Sou Luís Alcino da Conceição, represento o Inovtec Agro. O Inovtec Agro, neste Inove Milho, traz um conjunto de tecnologias. No meu caso, em concreto, o que vos vou apresentar é tecnologias ligadas à mecanização e, neste caso, concretamente, à aplicação de taxa variável de semente. Na realidade, o que acontece em muitos destes pivôs de milho é o facto de, quando estamos a ver um mapa já de colheita, nos apercebermos que há zonas marginais do pivô ou mesmo no centro do pivô onde a produção não é uniforme e, portanto, com valores relativamente mais baixos em relação a outras zonas. E através desta tecnologia que cada vez mais está a ser implementada nas máquinas agrícolas,
é-nos permitido, mesmo sem variar a quantidade total de semente, garantirmos que essa totalidade pode ser repartida em doses maiores ou mais pequenas de acordo com os locais da parcela. E, portanto, face a um mapa, como eu dizia, de produção, por exemplo, de um ano anterior, nós podemos converter esse mapa numa aplicação digital através de um mapa de prescrição e que, neste caso, como podem ver, com diferentes colorações que identificam diferentes doses de sementeira, ainda que a quantidade total de semente que está efetivamente a ser distribuída seja idêntica à quantidade do ano anterior, mas, como disse, aplicada à taxa variável e, portanto, em proporções diferentes em função do local da parcela. Com isto, o objetivo é, de facto, garantirmos a compensação destas zonas de alguma perda que foram identificadas no ano anterior e, obviamente, com essa compensação, tentarmos garantir uma maior produtividade e um maior rendimento da cultura através da aplicação deste tipo de tecnologia de taxa variável, que, permitam ainda dizer, é assente numa norma que é conhecida por ISOBUS, ou ISOBUS, e que é um protocolo de comunicação entre tratores e máquinas agrícolas. Bom dia, o meu nome é Gottlieb Paz, sou investigador do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. Estamos aqui na I9Milho, em Corus, para demonstrar os resultados de um projeto AquaSafe, que é o projeto Alentejo 2020, cujo objetivo é principalmente demonstrar a possibilidade que a agricultura de conservação oferece para poupar água. Como é que se pode poupar água através de práticas agrícolas? Em primeiro lugar, temos a possibilidade de aumentar a infiltração, temos a possibilidade de aumentar o armazenamento da água no solo e, por fim, temos a possibilidade de reduzir as perdas de água por evaporação. E foi precisamente neste aspecto que este projeto se focou, a tentarmos reduzir, através da cobertura total do terreno, reduzir as perdas por evaporação. Para isso, nós tivemos que instalar a cultura através de um sistema de sementeira direta, que deixasse os resíduos da cultura de cobertura ou dos resíduos da cultura anterior à superfície, protegendo o solo da evaporação, do impacto direto do sol e a perda da água por evaporação. E nós quisemos, com este projeto, avaliar e medir e demonstrar, de facto, a quantidade de água que nós conseguimos poupar através da agricultura de conservação e da cobertura total do terreno. E assim comparamos o sistema tradicional com mobilização e com o solo descoberto, com resíduos intermédios e com a quantidade total dos resíduos. Para conseguir instalar a cultura de milho com uma camada enorme de resíduos, nós desenvolvemos um semeador de sementeira direta, um protótipo, capaz de instalar a cultura nestas condições. E como podemos ver nesta imagem, temos aqui o solo completamente coberto e a cultura bem emergida e a crescer. E durante o período vegetativo, medimos o conteúdo da água do solo, o teor da água do solo, e verificamos, de facto, quer aqui em Corus, quer em Beja, onde tivemos outro ensaio do mesmo género, que conseguimos aumentar o teor da água do solo de uma forma significativa. Isto, como podemos ver aqui nestas barras, conseguimos depois, até no espaço de umas 6 semanas, poupar uns 200 metros cúbicos de água da rega, portanto, com este sistema. Isso, de facto, significa uma poupança enorme e nós sabemos todos que a água, hoje em dia, é um bem escasso. A agricultura é um grande consumidor de água e, com esta tecnologia, conseguimos reduzir a água consumida em culturas regadas, como neste caso o milho. E, portanto, chegamos ao fim do ensaio
obtivemos os resultados em termos de produção iguais entre o sistema da sementeira direta e o sistema convencional e, ao mesmo tempo, reduzimos o consumo de água em 24%. Portanto, o que significa que em 8.000 metros cúbicos gastos, em média, para regar uma cultura de milho, conseguimos poupar 2.000 metros cúbicos ao longo da cultura, portanto, do milho. Portanto, é só para apelar neste sentido que, se é para poupar água efetivamente na agricultura, nós devemos abraçar este sistema da sementeira direta com a cobertura do terreno para conseguir minimizar o consumo de água em culturas de regadio. O meu nome é Ana Maria Barata e sou responsável pelo Banco Português de Germoplasma Vegetal, que teve o seu início em 1977, em Portugal, e começou efetivamente com colheitas de germoplasma de milho e por isso possui conservada, aliás, Portugal possui conservado uma vasta coleção desta espécie. O projeto que temos a decorrer, que é coordenado pelo I9 Milho e pela Empromis, mais concretamente, e que tem como parceiros o INEAV, aqui o Banco de Germoplasma, e o COTN e a ANSEM, portanto tem-se vindo a desenvolver nos 2 últimos anos, portanto este é o 2º ano de desenvolvimento do projeto e tem como objetivo tratar a informação que foi obtida ao longo de cerca de 30 anos de caracterização morfológica do milho e tentar perceber quais dessas populações, dessas variedades, terão melhores condições para toda esta questão que se está em estudo de alterações climáticas. Isto já nos permitiu ter alguns resultados que nos permitem agrupar exatamente algumas populações de diferentes condições em relação aos critérios que foram decididos. Paralelamente, estamos a desenvolver um outro projeto que tem como objetivo estudar a longevidade das populações de milho em condições de conservação. E isto estamos a fazê-lo juntamente com Svalbard Seedvolt, portanto na Noruega, em que diferentes países do mundo estão a colocar material conservado que vão multiplicar nestes 2 próximos anos, portanto 2020 e 2021, para estudar a longevidade durante 100 anos. Isto vai permitir perceber em que condições é que o material se consegue conservar ao longo do tempo. São várias as espécies, no caso de Portugal é o milho, foi a decisão que foi tomada, foi que seria milho, e portanto este ano estivemos a fazer as multiplicações, estamos a limpar o material e a prepará-lo para ele seguir, digamos, viagem até Svalbard, à Noruega, onde já se encontra material conservado duplicado das coleções portuguesas. Este é um trabalho de continuidade, mas este projeto tem um cariz muito próprio, que é efetivamente estudar durante 100 anos as condições e a longevidade de conservação do material genético. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Dr. José Herrera, sou investigador pós-doutoral no Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. E pronto, o contexto no qual estou a colaborar com Empromis é o projeto Showcase, que é um projeto europeu, concretamente nomeadamente um projeto GA2020, que integra um total de 15 países, inclusive Portugal. O objetivo fundamental do projeto Showcase é valorizar o papel que a biodiversidade tem na produção agrícola, tanto na componente de quantidade como da sua qualidade, e de incentivar a sua conservação dentro dos sistemas agrícolas por parte dos agricultores. Nomeadamente, cá em Portugal, o projeto tem como objetivo pôr em valor o papel que os morcegos têm como controladores de sistemas agrícolas e
ten como algo cuantas máis culturas mellor, porque o segundo objetivo principal que ten o proxecto é, de alguma forma, transmitir ou conseguir transmitir toda esa información científica aos agricultores. Por tanto, quanto máis abrangente seja o proxecto, máis abrangente ou máis significativo serán o seu resultado. No contexto do proxecto, até agora temos traballado con olivais e temos traballado tamén con viña, mas na colaboración que temos con Ampromis e no contexto daqui de Innovillo é integrar a cultura do millo. E por que o millo? Pronto, porque o millo ten tamén unha cuantidade de pragas que é potencialmente consumida por morcegos. Neste momento o proxecto está nunha fase inicial, porque o proxecto está a correr agora, iniciou bueno, de facto inicia agora en novembro oficialmente, e o que temos feito até agora é unha primeira abordaxe para ver quais das especies presentes, ou primeiro, quais son as especies que están presentes cá na herdade aquí en Coruxe, para saber quais desas especies de morcegos poden potencialmente providenciar ese controlo de praga. Por tanto, a primeira amostraxe foi, o sea, a primeira abordaxe ao proxecto foi facer esa amostraxe con unos detectores que usamos unos microfones de ultrasonido. E o que temos encontrado é que, por un lado, temos unha moito alta actividade de morcegos e tamén unha moita alta diversidade. Que quere isto dizer? Pois, por un lado, esa moita alta actividade quere dizer que os morcegos poden estar realmente a providenciar un servizo de controlo efectivo, e do que se trata agora é, o paso a seguir sería de ver cuál é o papel que cada desas especies que están presentes desempeña no controlo. O sea, non todas as especies van comer por igual, e por tanto o que temos que saber é quais desas especies son as que potencialmente poden realmente a ter un controlo efectivo das populações, das pragas, da cultura do millo. E por outro lado, unha coisa que non dice antes, que si dizer tamén é que o proxecto Showcase non só pretende providenciar información de qual é o papel da biodiversidade en tempo recente, mas tamén ver de que forma esa biodiversidade pode ter un impacto ou pode servir para amortizar os efeitos do cambio climático. Por qué? Porque nem todas as especies ten o mesmo efeito nas populações, como estou a comentar, e, por tanto, as especies que hoxe en día providencian un servizo ecosistémico X, concreto, un servizo X, pode non ser aquela que no día de mañá esteja a providenciar este servizo. Por tanto, cuanto máis diversa seja a comunidade, cuanto máis activa seja esa comunidade, mellor será. E, por tanto, ya digo e recalco que unha das principais conclusións que temos obtido no contexto do noso compromiso, da nosa colaboración acá no Innovillo e con Ampromis concretamente, é iso que a herdade de Cadu en Coruxe ten unha moita alta cantidade de actividade, e unha alta biodiversidade. Por tanto, por un lado, os morcegos poden estar a providenciar efectivamente ese controlo de pragas de forma natural, de forma que a poupar químicos, e pode tamén ter un seguro a medio e longo prazo que garante ese servizo face ás alterações climáticas. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao projeto que me compete hoje aqui apresentar da Syngenta. Eu sou Felisbela Campos e vim hoje apresentar um projeto que é o Operation Pollinator, que nasceu na Syngenta há mais de 15 anos no Reino Unido e que foi trazido para Portugal em 2009 e que no fundo o que pretende era dar o seu contributo para o aumento da diversidade no planeta, especialmente na atividade agrícola, porque sabemos que os insetos estão a decrescer ano após ano. Portanto, é um projeto que nós desenvolvemos que consiste numa margem funcional, com várias espécies autóctones que foram desenvolvidas em conjunto aqui com várias universidades a nível nacional e que depois desenvolvemos uma parceria com uma empresa portuguesa que é a Fertiprado, que nos faz a produção dessa mistura para toda a Península Ibérica. Escolhemos escolhemos espécies que tivessem o maior tempo possível em floração para serem mais atrativas para os insetos polinizadores e outros insetos que também podem ter algum controle sobre as pragas. E é um projeto que a nós nos agrada imenso, que em 2013 fez parte integrante do nosso plano de desenvolvimento
na área da sustentabilidade agrícola, um projeto que é o projeto de Good Growth Plan, que nós já fechámos em 2020 e que lançámos agora recentemente o projeto de Good Growth Plan 2.0. No fundo, isto foi um projeto em que nós assumimos 6 compromissos, em que um dos pilares era a área ambiental, e este projeto, o Operation Pollinator, fazia parte deste pilar na área ambiental, que era de forma a proporcionar aos agricultores uma ferramenta que lhes permitisse ter um impacto positivo no ecossistema em que eles trabalham, e tinha um efeito indireto na produtividade e um efeito direto na questão do impacto ambiental. Portanto, isto além de ser que tem um efeito positivo na biodiversidade, portanto nos insetos polinizadores e nos insetos beneficiosos, tem também um impacto na parte da erosão do solo e também na parte de evitar, faz de zona tampão para evitar contaminação das águas superficiais. Portanto, é um projeto que já em Portugal, o ano passado fizemos a comemoração dos 10 anos em Portugal, em que várias empresas foram premiadas pelo facto de já terem este projeto implementado há mais de 10 anos e que este projeto faz parte integrante também dos planos de sustentabilidade que estes agricultores já desenvolveram nestes últimos anos. O meu nome é Manuela Varela, colaboro com a Ampromis na realização de ensaios de milho aqui no Centro Experimental António Teixeira. Os objetivos destes ensaios são produzirmos de uma maneira mais sustentável, ou seja, manter a produção dos agricultores e, simultaneamente, tentar reduzir os fatores de produção, nomeadamente a aplicação de nutrientes. Para isso temos um ensaio de adubação, em que tentamos aproveitar as potencialidades do solo, o que lá existe, e tentando reduzir a aplicação de adubos. É um equilíbrio bastante difícil, para isso se requer um estudo muito aprofundado. Por outro lado, temos o estudo de bactérias do solo, aplicadas ao solo, que vão proporcionar o desbloqueamento de alguns nutrientes e disponibilizá-los para as plantas. Este trabalho, este ensaio, é realizado em colaboração com a Universidade de Aveiro e pensamos que será um modo de aproveitarmos os recursos existentes no solo, reduzindo, logicamente, a aplicação desses nutrientes. Também ao nível do solo, temos um ensaio direcionado para o estudo dos fungos existentes no solo e que provocam perdas de produção elevadíssimas no milho, produções essas perdas que podem ir aos 70%, e requer um estudo agronómico que estamos a fazer aqui na estação experimental, e simultaneamente estamos a estudar ao nível laboratorial, em colaboração com o INIAV, utilizando tecnologias de ponta, podemos conhecer o desenvolvimento deste fungo ao nível da planta, as interações que eles podem ter entre eles, conhecimento este que nos pode proporcionar ter algumas armas, digamos assim, alguns meios para que possamos controlar estes fungos. Este conhecimento é extremamente importante, dado que, a nível científico,
há muitas coisas que precisamos aprofundar, conhecer, e esse trabalho está a ser realizado entre a Ampromis e o INEAV. Este trabalho, estes 3 ensaios que nós consideramos que são extremamente relevantes, podem contribuir para o agricultor manter a sua produção, a sua rentabilidade e reduzindo, portanto, os seus inputs na cultura e, ao mesmo tempo, trabalhar na sustentabilidade do milho. Muito obrigada pela vossa atenção.